Boaventura Pereira Souza nasceu em 14 de julho de 1926, na cidade de Araioses, estado do Maranhão. Filho de José Romão de Souza e Maria Alves Pereira Souza. Seus avós paternos migraram para o Maranhão e fixaram residência em Piritoró. O enlace matrimonial de seus pais deu-se em 20 de março de 1919. Deste consórcio nasceram os seguintes filhos: Luiz, Firmino, Estevão, Pedro, Boaventura, Raimundo, Eusébio, João, Maria, Antônio, José e Matilde. Sua mãe, Maria Alves Pereira, faleceu em 1934. Diante das circunstâncias, seu pai, José Romão de Souza, casou-se no mesmo ano com Corina Alves de Oliveira, sendo que deste enlace nasceram outros irmãos do pastor Boaventura: Bernarda, Maria, Francisca, José, Jonas, Eliseu, Daniel e Azenate. Aos 3 anos de idade, a família de Boaventura volta a viver no Piauí. Sua conversão ocorreu em 9 de abril de 1944, na Assembleia de Deus em Magalhães de Almeida, quando esta era a congregação da Assembleia de Deus em Parnaíba. Recebeu a oração do pastor da Assembleia de Deus em Parnaíba. Simultaneamente se converteram nesta mesma data, em espaços distintos, seu irmão Estevão Ângelo de Souza, Firmino Gouveia do Pará e Emiliano Ferreira do Ceará, os quais se tornariam posteriormente grandes nomes pastorais no Brasil. Em 9 de julho de 1944, pastor Boaventura recebeu o batismo com o Espírito Santo, tendo descido as águas batismais em 9 de novembro de 1945. Foi batizado pelo pastor José Cândido Rodrigues, na cidade de Magalhães de Almeida. Pastor Boaventura casou-se com a jovem Nácia Saraiva Menezes Souza no dia 5 de abril de 1947, com quem viveu até o dia 24 de dezembro de 1994, quando sua companheira partiu para o descanso eterno, deixando 12 filhos. Dentre as filhas, cabe ressaltar Semida Souza Belfort, que teve a vida ceifada juntamente com seu tio, pastor Estevão Ângelo, que viria celebrar o 2º casamento do irmão, em um acidente automobilístico no dia 14 de fevereiro de 1996. Dentre os filhos, um deles seguiu os passos do pai quanto ao ministério pastoral, Semaías Saraiva Souza. Pastor Boaventura foi autorizado a evangelista em 17 de setembro de 1947, pela Convenção Regional do Maranhão, CEADEMA, para trabalhar em Redenção, hoje município de Matarrão. Pastor Boaventura permaneceu aproximadamente 5 anos. Posteriormente, assumiu outros campos de trabalho, tais como Rio Novo, Tutóia, Magalhães de Almeida. Seu pastorado em Caxias foi de 56 a 1960. Assumiu a igreja de Caxias com 5 crentes, quando saiu de Magalhães de Almeida. Não obstante, as perseguições do catolicismo ao protestantismo em Caxias eram permanentes no pastorado de Boaventura, mas conseguiu algumas aquisições patrimoniais para a igreja em Caxias em seu pastorado, tais como um terreno onde construiu o antigo templo e a casa pastoral. Trazia muitas vezes o material nas costas, junto com os irmãos do Itapecuruzinho ao centro de Caxias, pela ausência de transportes. Estando mesmo em Caxias, foi convidado para a inauguração do templo da Getúlio Vargas, em Bacabal, vindo de trem até Coroatá, de Coroatá a Bacabal vindo a pé. Findando seu pastorado em Caxias, o mesmo foi transferido para São José de Ribamar. De São José de Ribamar, foi transferido para Timon. Em agosto de 1963, precisamente no dia 30 do referido mês, o pastor Boaventura Pereira Souza assumiu a direção da Assembleia de Deus em Bacabal. Pastor Boaventura, homem cristão de muita visão, além de desmembrar o campo de Bacabal em outras áreas de trabalho evangelístico e criar os campos de São Luís Gonzaga, Bom Lugar, Lago Verde, Cordeiro e Bela Vista, desenvolveu trabalhos importantes de caráter social através do Instituto Benemérito Evangélico e o Colégio Gunarvim. É oportuno descrever que o pastorado de Boaventura em Bacabal foi repleto de realizações e expansão no campo material, espiritual e sociocultural.
contudo em face ao desenvolvimento da igreja e à multiplicação de seus membros. No dia 6 de novembro de 1986, pastor Boaventura lançou a pedra fundamental de um novo templo, sendo que no dia 9 de novembro de 1946, quando ainda não havia sido ordenado ao ministério em Magalhães de Almeida, pastor Boaventura teve a primeira visão do templo construído. 8 anos depois, veio a Bacabal, conheceu o lugar e, decorrido 17 anos, assumiu o pastorado da então igreja. Quanto do lançamento da pedra fundamental do novo templo, pastor Boaventura disse que tinha certeza de estar participando do lançamento da pedra, mas não tinha certeza de que assistiria à inauguração. Pastor Estevão, que na ocasião presidia a solenidade de lançamento da pedra fundamental, replicou dizendo que pastor Boaventura participaria da inauguração. E foi o que aconteceu. Diante de tamanha emoção, quanto à inauguração do templo da Maranhão Sobrinho, atual Rua da Assembleia de Deus, ao passo de cortar a fita simbólica, pastor Boaventura não sentiu o que estava fazendo, recuperando seu estado de consciência 2 dias depois. Fato que coincidiu com a primeira visão que o mesmo teve do templo em 1946, não vendo a inauguração do mesmo. Com a saúde debilitada e a falta de condições físicas, a maior preocupação do pastor Boaventura era não permitir que o trabalho do Senhor sofresse por sua causa. Com efeito, em 22 de março de 1996, recebeu sua jubilação em uma reunião extraordinária da diretoria da Assembleia de Deus em Bacabal. Por conseguinte, em 19 de abril do mesmo ano, pastor Boaventura entregou a liderança da Assembleia de Deus ao seu auxiliar, pastor Francisco Soares Raposo Filho, ocasião em que foi oficializado a posse do novo pastor titular da igreja, estando presente o então presidente da SEADEMA, pastor Antônio Meton Soares, e dezenas de pastores de diversas partes do Maranhão. Após o falecimento de sua primeira esposa, Inácia Souza, em 24 de dezembro de 1994, pastor Boaventura permaneceu aproximadamente 2 anos viúvo, sendo que em 22 de março de 1996, casou-se com a senhorita Severina de Jesus Ribeiro Souza, de cuja união nasceu Maria Keren Ribeiro Souza em 1º de agosto de 1999. Pastor Boaventura é pai de 13 filhos, sendo 12 com a primeira esposa e uma filha com a segunda esposa. Teve a graça de contabilizar 38 netos e 65 bisnetos. Constantes na obra do Senhor, pastor Boaventura de Souza, de 90 anos, irmão do saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, ativo e com tal ímpeto, cursou bacharel em teologia pela FAETAD, UNIT e UNAB. Quando foi ordenado ao ministério, só havia lido 67 livros, ou seja, a Carta de ABC e os 66 livros da Bíblia. Dono de uma biblioteca considerável, dispondo do primeiro exemplar da revista Seara e das primeiras edições das lições bíblicas. Homem de vasta formação e ofício, dos quais não esquecia de nenhuma das 13 profissões, tais como fotógrafo, flandeiro, foi o primeiro produtor de lamparinas para a cidade de Tutóia, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, soldador, eletricista, contador, desenhista, sapateiro e etc. Sendo que muitas dessas profissões desempenhou para ajudar na obra de Deus, visto que eram tempos difíceis, trabalhando em 14 municípios, com um total de 96 crentes, cujo transporte era os pés, mas hoje descansa e logo receberá o galardão do seu penoso trabalho em nome do reino. Pastor Boaventura Pereira Souza descansou no Senhor na manhã do dia 11 de junho de 2017, no Hospital Regional Laura Vasconcelos, em decorrência de complicações pulmonares, cardíacas e renais. Portanto, a Assembleia de Deus em Bacabal chora a saudade das marcas e das memórias construtivas desse patrimônio do pentecostalismo assembleiano em Bacabal, que se tornou patrimônio e cidadão celestial. Descansa em paz, pastor Boaventura, pois é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.